polêmica do arroz? A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, entra com uma ação no Supremo contra a importação de arroz pelo governo Lula. E mais uma vez, uma instituição provocando o Supremo. Tem hora que eu gosto de frisar isso, que parece que o Supremo faz tudo sozinho aqui no Brasil, né? A ação direta de inconstitucionalidade pode, entre outras medidas, Rita, ou pede, né, entre outras medidas, a suspensão do primeiro leilão público da Conab. Ou seja, quem produz arroz no Brasil está pedindo, olha, cancelam isso aí para não fazer esse leilão e não trazer o arroz para cá. Assim, resumindo no popular, seria isso. Ô Júnior, eu acho que eles deviam cancelar, deixar esse arroz lá na Tailândia, onde for, porque isso vai dar uma indigestão desse governo. Porque é um arroz, é um arroz diferente daquele que nós estamos acostumados a consumir aqui. O governo se precipitou. Ele não deveria ter tomado essa decisão no calor da tragédia, porque havia a confirmação dos produtores de que o estoque, tem estoque de arroz, era uma questão de logística, e é óbvio que quando acontece uma tragédia, ela mexe com os preços. Então, num primeiro momento, a primeira coisa que acontece no mercado é a especulação, e depois o mercado volta ao normal. Então, o governo foi precipitado, essa história de botar logo do governo em ano eleitoral pega mal, e pode ser interpretada de várias formas. E outra coisa, é um arroz que nós não temos costume de consumir, e o pior, você pode estar interferindo no mercado e prejudicando o produtor gaúcho que já está lá chamuscado com enchente. Então, o governo, nessa história do arroz, ele está provocando uma indigestão para ele mesmo. Gente, tenho 30 segundos para cada um, hein? Eu vou precisar do poder de síntese de vocês. Essa questão do arroz, quando a gente fala do produtor e do consumidor, né? Muito fácil. Lula, tem arroz no Rio Grande do Sul, sem importar não. Tem arroz no Rio Grande do Sul, mas a gente está falando de preço acima de tudo. Então, eu fiz essa pergunta pro ministro Carlos Fávaro na semana passada, ele concedeu uma entrevista, e eu questionei, ministro, o governo Lula, ele fala uma coisa, ele fala que não tem arroz, que precisa importar. Os produtores do Sul falam o contrário. Quem que tá certo no final das contas, os produtores ou o governo? E ele falou que a preocupação do governo é com essa questão da especulação, e por isso o governo tentou tomar a frente da questão. Eu acho que o governo Lula até, a intenção foi muito boa. A intenção foi tentar antever um problema. O arroz é muito consumido no Brasil, o governo viu uma tragédia, viu a situação no Rio Grande do Sul, tentou antecipar. Só que até quando o presidente Lula tenta fazer uma coisa positiva, ele mistura algumas coisas e falta diálogo. Quer dizer, ele veio falar que tinha que importar arroz da Venezuela mais barato, e aí acabou gerando um ruído que era desnecessário. Se talvez antes de anunciar, o governo tivesse sentado com os produtores, com o secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, e tivesse planejado, combinado, esse ruído, essa crise toda não teria acontecido. Faltou conversar antes de anunciar. Correu para anunciar, agora está tendo que explicar, vai ter que levar para o Supremo, vai virar um imbróglio. Você está dizendo que ele foi arrogante na política, é isso? Não foi político. Eu não diria arrogante, ele tentou. Tem arroz no Rio Grande do Sul, Lula? Resolve. Eu acho que ele foi populista. Eu acho que ele foi populista. Eu acho que ele teve as melhores das intenções, mas acabou criando um problema para o governo. Ponto final.